Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Direto da Horta nos canais Agromais e Terra Viva. Por aqui você fica muito bem informado sobre todas as novidades desse setor. E, gente, no programa de hoje nós vamos falar de um tema que interessa a todos nós: a importância das hortaliças na prevenção de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, obesidade. A gente sabe que o Brasil é um dos maiores produtores de hortaliças do mundo, né? Mas será que a gente aproveita bem todo o potencial desses alimentos no nosso dia a dia? Por isso, para esse bate-papo, nós recebemos a nutricionista Flávia Azevedo, que já está aqui com a gente, para entender a importância da inclusão desses alimentos. Flávia, bem-vinda! Obrigada, Carol, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje falando de um tema que eu gosto tanto, alimentação saudável, né? Acho muito importante frisar o que a Carol falou. O Brasil é um país muito rico, né? Nós temos um solo muito rico, nós temos uma biodiversidade incrível. Então, tecnicamente, não existiriam motivos para não comer saudável, né, Carol? Exatamente, para não aproveitar isso que a gente tem aqui, né? Porque, Flávia, nós que trabalhamos aqui num canal voltado para o produtor, a gente vai a campo, a gente tem acesso, né, a essas informações, a essas hortaliças ali direto na horta. E que faz jus, né, o nome do nosso programa. Mas muitas pessoas, né, as hortaliças, elas são consideradas importantes, mas muitas pessoas às vezes deixam passar esse alimento tão rico que a gente tem aqui, né? Então fala pra gente a importância das hortaliças, por que elas são consideradas, né, tão importantes na prevenção de doenças crônicas. Eu sempre falo, Deus é perfeito em tudo que faz, né? E quanto mais cor estiver no seu prato, maior vai ser o seu nível de imunidade, melhor vai ser a sua saúde intestinal, menor será o seu risco de doença cardiovascular, menor vai ser o nível de açúcar circulando no seu sangue, então te prevenindo de diabetes. Então, eu sempre falo isso dentro do consultório para os pacientes: quantas cores tem no seu prato? Quanta cor tem nesse prato? Nosso prato ele precisa ser bem colorido, porque tanto a imunidade como a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, que hoje é a maior causa de morte no mundo, né? Hoje a obesidade, ela passou várias outras doenças, inclusive. Então, a gente precisa ter um prato muito colorido para ter saúde e também para prevenir. Ter imunidade, um intestino saudável e prevenir futuramente, enfim, incidência de diabetes, hipertensão. E a gente sabe que as fibras, elas estão presentes nesses alimentos, né? Inclusive eu, assim, sentia muita falta e depois que eu passei a consumir, o intestino, ele flui, funciona bem, né? Exatamente. A fibra é um dos componentes que é muito negligenciado por todos nós e é um dos que deveria ser mais valorizado. Porque fora colocar o seu intestino para trabalhar melhor, ela também tem uma função, a gente costuma chamar de uma função antidiabética, porque ela melhora ali a sua absorção de carboidrato. Ela também retarda o esvaziamento gástrico, então você tem um maior nível de saciedade, né? E aumentando a saúde intestinal, você tem uma melhora do seu sistema imune como um todo. É aquele negócio do cuidar do dentro para fora, né? De dentro para fora mesmo. É isso que muitos profissionais da saúde pregam e de fato é o que funciona, né? Exatamente. Flávia, e né, o que são os compostos bioativos e como que eles atuam na nossa saúde? É isso. Os compostos bioativos, eles são os nutrientes naturais de cada alimento. Então, eu costumo dizer, cada cor tem uma função. E essa função vem justamente desses compostos bioativos. Então, por exemplo, os alimentos mais laranjados, eles são ricos em carotenoides. Os carotenoides, eles vão modular a sua saúde ocular, por exemplo, né? Vai prevenir câncer de pele. Então, cada alimento tem uma cor. E essa cor, ela representa um composto bioativo. E esse composto bioativo é o que vai ser responsável por estar modulando ali a sua saúde em algum aspecto. Os alimentos verde escuro, por exemplo, eu sou apaixonada, né? Eu tomo suco verde todos os dias, eu amo. E a gente costuma falar que os alimentos verde escuro, brócolis, couve, espinafre, a gente chama de superalimentos, porque eles têm tanta funcionalidade dentro do organismo e uma das principais é a ação anticancerígena. Então, pensa que maravilha, você tem acesso, nós temos acesso a um alimento que tem poder de evitar o câncer, né? Que é realmente uma doença muito degenerativa, ela literalmente traz uma falta de qualidade de vida para o paciente. Então, cada cor representa um composto bioativo e esse composto bioativo, ele tem várias funções diferentes a depender de cada cor. Flávia, aproveitando então seu lado nutricionista aqui, quando, por exemplo, o paciente chega lá em consultório e você vê alguma falta nos exames, você orienta o consumo desses alimentos em específico? Olha,
consomem, por exemplo, cenoura ou beterraba por tanto tempo para melhorar essa questão aqui? Você orienta, faz essa orientação também? Sem dúvidas. Gosto sempre de atender o meu paciente já analisando todo o histórico de exames para ver justamente onde está cada deficiência nutricional. E, graças a Deus, a gente consegue mapear isso. Então, eu olhando o seu exame, eu sei se você está comendo ou não carotenoide, eu sei se você está comendo ou não zinco e magnésio, só de olhar ali. E a nossa primeira intervenção tem que ser prescrever alimento. Em último caso, a gente entra com suplementação, né? Só quando os níveis já estão muito baixos, já a pessoa realmente já está sentindo fisicamente os prejuízos daquilo. Mas a nossa primeira prescrição tem que ser alimento, até porque alimento é muito mais fácil, né? É muito mais sustentável, muito mais prazeroso. Ou seja, não dá para mentir para o seu médico falando aí que está consumindo sem estar. E Flávia, algumas hortaliças, como o quiabo e a beterraba, têm vários benefícios específicos, né? Para o coração, para o controle ali da glicose. Pode explicar pra gente como que isso funciona no nosso corpo? Com certeza. A beterraba, ela é muito popular no meio esportivo, a gente adora usar beterraba antes do treino, porque ela traz esse suporte de carboidrato e ela aumenta também a nossa vasodilatação. Aumentando a vasodilatação, a pessoa dentro do esporte, ela tem mais força, mais oxigenação muscular. E na prática, na vida, como que essa beterraba é importante? Se ela aumenta a sua vasodilatação, você tem um melhor transporte ali de oxigênio, bombeamento sanguíneo, a gente previne, por exemplo, pico de pressão, hipertensão. Então a beterraba ela é muito legal para a nossa saúde cardiovascular. O quiabo, por exemplo, ele tem uma característica muito específica. A gente fala aqui popularmente que ele é babento, né? Esse componente que dá esse aspecto babento do quiabo, ele traz uma característica muito legal. Ele faz como se fosse uma gelatina ali no nosso intestino e isso melhora a absorção de nutrientes, isso mantém a gente mais saciado, melhora a função intestinal. Então, também são 2 superalimentos, eu gosto muito de prescrever. Flávia, agora eu vou te colocar numa enrascada aí. Tem alguma dessas hortaliças que você considera assim superalimento, não pode faltar no prato? Por quê? A gente considera superalimento. Na verdade, acho que todas as hortaliças, todas as cores, elas têm um papel fundamental em cada coisa na nossa saúde, mas vegetal, verde escuro, não deveria faltar no prato de ninguém, Carol. Brócolis, couve, espinafre, porque eles têm uma ação muito ampla, não trabalha só no sistema imune, trabalha melhorando sua saúde cardiovascular, sua memória, sua imunidade, enfim, tem múltiplas funções e para mim, por diminuir essa carga cancerígena, acaba tornando realmente os alimentos verde escuro superalimentos. É isso. E tem alguma recomendação, assim, de quantidade ideal de consumo? Por exemplo, almoço e jantar, ou só jantar já atende? Por semana também, não sei? Na verdade, de acordo com as diretrizes, olha para vocês verem como que hortaliças, né, como que comida de verdade tem um impacto enorme na nossa saúde. As diretrizes, elas pedem no mínimo 5 porções por dia. Então, assim, cada refeição que a gente faz, o ideal é que ele tivesse uma hortaliça. Então, vai tomar café da manhã, coloca nem que seja um tomatinho no ovo. Ah, nisso eu acerto. Tá vendo? Já ajuda muito, né? Na hora do almoço, aproveita para colocar uma maior diversidade. Então, coloca laranja, coloca verde, coloca roxo. À tarde, tenta incluir de alguma forma também, pode ser a fibra. Joga uma fibra ali na fruta, uma aveia, uma granola. À noite, mais porção. Então, gente, no mínimo 5. E a gente pode usar os sucos também, né, Carol? Você sabe, eu prescrevo bastante suco detox, é uma forma de você jogar ali. Eu falo que é uma salada líquida. Então, quem tem dificuldade de comer salada e verdura, vamos fazer suco, já ajuda. Eu tô pensando aqui como adicionar isso no café da manhã. O suco seria uma opção, porque tem suco de cenoura, com beterraba, com laranja, e mistura, né? Suco verde que você fala, é uma couve. É uma boa tática. E o ideal é não coar o suco? Então, quando a gente não coa, a gente consegue preservar a fibra, né? E como a gente já falou aqui antes, fibra é muito importante para diversas coisas. É antidiabética, melhora a nossa saciedade, melhora a função intestinal. Então, a gente não coar o suco traz uma quantidade maior de fibras e também preserva um pouco os nutrientes, a gente não perde tanto. Flávia, aqui nós estamos falando com quem está em casa, com quem está também no campo, falando agora para os produtores. Como que os produtores podem ajudar a incentivar o consumo desses alimentos? Em atividades em escola, em atividades no campo, por exemplo. Eu já fui em várias propriedades, por exemplo, que tem um turismo rural. E lá no turismo rural, além das crianças, dos alunos terem acesso com os bichinhos, eles têm acesso na plantação, eles ajudam a plantar, eles ajudam a colher. Então, eles aprendem, né, de onde vem esse alimento.
É importante, né, fazer esse trabalho em conjunto também com vocês da nutrição. Carol, eu costumo falar, isso é uma coisa que eu aprendi na faculdade lá atrás, que me marcou muito. A nutrição, ela deveria já ser uma matéria escolar. A gente deveria aprender sobre alimentação desde os primórdios, então desde criancinha. Então, seria muito importante, assim, políticas públicas, governamentais, que incentivassem esse aprendizado nutricional dentro da escola, sabe? Porque a escola, ela, querendo ou não, ela é a nossa base. Então, se toda escola tivesse ali uma horta, ou tivesse, quem sabe, como fornecedor, as CAs, né? A gente teria um aprendizado da necessidade da nutrição desde cedo. E isso perpetua, é o que eu sempre falo. Se você ensina uma criança, dificilmente ela desvia disso. Agora, ensinar um adulto, ensinar um idoso é mais difícil. Então, eu acho que tem que começar nas escolas, né? Dando mais vazão para a agricultura local. E isso parte muito mais das políticas governamentais. Então, acho que a gente deveria ter mais esse incentivo, sabe? O governo deveria investir mais nesse pequeno produtor, levando ele para dentro das escolas, dentro das repartições públicas, onde tem, né, serve-se alimento, e tentar tirar um pouquinho a indústria, né, os alimentos ultraprocessados e as grandes indústrias, porque elas já têm muita ascensão, elas não precisam de mais. E valorizar, né, o trabalhador do Exato. campo que está ali produzindo para a gente o alimento, né, que chega na nossa mesa todos os dias. E Flávia, na sua opinião, o que dificulta o acesso ou a valorização das hortaliças no dia a dia das pessoas? Você sabe que essa é uma das maiores feridas, né, nossa como nutricionista, principalmente se tratando de Brasil, onde a gente tem um clima muito propício à agricultura, um solo muito propício. Então, é muito triste para a gente, às vezes, chegar no mercado e se deparar com um cenário em que é muito mais economicamente viável se comprar um salgadinho, se comprar alguma coisa dentro do potinho, do que comprar uma banana, comprar uma laranja. Então, é muito triste, assim, que ainda o acesso econômico a esses alimentos não seja tão difundido, assim, né? Não seja tão valorizado. Então, infelizmente, economicamente, nem tudo que é saudável é muito acessível, né? Você consegue comprar um pacotinho com pouquíssimo dinheiro. Mas às vezes você quer comprar uma fruta, você quer comprar uma verdura, de vez em quando a gente vê, né? Aqui vocês devem noticiar muito isso. Alta da batata, alta da cebola. Não era para existir isso, né? Era para ser uma coisa que a gente tivesse um acesso muito fácil e muito amplo, né? Então a gente precisa realmente ter uma política pública mais voltada para essa valorização, né, do alimento saudável, do alimento in natura e do pequeno produtor. E eu acho que é isso que você falou também da questão do ensino na infância, porque depois que você cresce, que você tá adulto ali, você já tem seus hábitos, e eu falo isso pela minha família mesmo, assim, é difícil tentar incluir uma boa alimentação nos meus pais, por exemplo. E aí, às vezes, a pessoa prefere comer ali uma farinha, comer um pão, ao invés de comer uma proteína, uma fruta, um alimento mais saudável que é, né, descascar, desembalar menos e descascar Isso, mais, né? isso. Então, assim, a gente sente essa dificuldade, assim, vocês profissionais, então acho que seria basicamente isso, né? Ter um ensino ali desde a infância para a criança crescer sabendo, né? Ter como cultura valorizar o alimento in natura, né? E tentar dar menos vazão, menos prioridade para os alimentos industrializados. E isso precisa se difundir mais no Brasil. Porque quando a gente vai para fora, os outros países, você vê que essa cultura já tem sido muito mais disseminada do que no Brasil. E olha que nós somos, né, os maiores produtores de todos esses alimentos. Então, falta realmente uma cultura, um ensino desde a infância, né, para que a gente valorize mais esses alimentos. Pois é, Flávia, nosso bate-papo tá incrível. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas já a gente volta para continuar conversando aqui com quem nos acompanha. E para você de casa, fica aqui o convite. Continue com a gente aqui no AgroMais, o seu canal da agroinformação, e nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Não saia daí que a gente volta já. Estamos de volta com o nosso programa Direto da Horta e na edição de hoje estamos falando sobre a importância das hortaliças no prato e como a nutrição ajuda a prevenir doenças crônicas. Nossa convidada para esse bate-papo é a nutricionista Flávia Azevedo, que está aqui com a gente e atua diretamente nessa área, né, Flávia? É isso. Sou especialista em emagrecimento, saúde integrativa, saúde da mulher,
Mas confesso que falar desse tema, né, hortaliças, comida de verdade é o meu maior prazer, uma das coisas que eu mais falo todos os dias no Instagram. Tô sempre lá postando a foto do meu prato bem colorido e perguntando quantas cores tem no prato das pessoas, né? E é isso, eu adoro esse tema. Obrigada pelo convite. Usando aí a sua profissão para incentivar também outras pessoas, né? Até porque você prega o que você de fato explica ali, né? Todos os dias e passa para os seus pacientes, né? E vivam, é isso. Flávia, e como garantir que essas hortaliças cheguem à mesa com qualidade nutricional? Porque às vezes por exemplo, a gente estava falando no primeiro bloco sobre o suco, né? Se você não se você não coa aquele suco, você mantém todos os benefícios dele, todas as fibras. Qual orientação você costuma passar então para manter esse alimento bem preservado, principalmente essa qualidade nutricional preservada? Tá. Eu acho que essa qualidade ela tem que começar desde lá na colheita, né? Então a gente precisa incentivar que os agricultores tenham uma boa condição ali de colheita, de preparo, enfim, para que isso já venha para a gente em boas condições, né? Quando chega para a gente é muito importante se atentar ao armazenamento, né? Então, às vezes, a gente faz ali um descascamento muito prematuro, às vezes fica ali na geladeira descascado por muito tempo, ou às vezes a gente acaba, Carol, isso eu vejo muito, comprando uma quantidade além do que precisa, então fazer um cálculozinho, né, prévio antes de ir às compras e tal, quanto que eu preciso, vou renovando isso semanalmente, para não acabar comprando demais. Quanto mais saudável, quanto mais natural, mais rápido vai estragar, mais rápido vai perder, isso é fato. Então, já sair de casa sabendo mais ou menos quanto você precisa comprar para aquele tempo, para que isso não fique ali na sua geladeira, se perca, enfim. Se atentar a qual alimento você já pode deixar descascado, qual não, qual você pode, por exemplo, eu gosto muito na minha casa, eu compro alface, higienizo, depois coloco numa vasilha com água, tampo ali com um papelzinho, filme, porque esse alface gosta de ficar ali na presença mais úmida, uma presença de água, vai armazenar por mais tempo. Então, essas técnicas, sabe? Eu acho que o principal, inclusive, é evitar desperdício. Comprar ali a quantidade que você sabe que você vai usar e se atentar para a especificidade de cada alimento. Flávia, aproveitando que você falou em desperdício, a gente já até fez uma matéria aqui no canal falando sobre o reaproveitamento dos alimentos, inclusive das cascas. As cascas têm ali vários benefícios, nutrientes também, né? Na maioria das vezes é onde mais tem, inclusive, onde mais se tem é na casca. É como a gente fala, quanto mais integral, quanto mais íntegro o alimento, né? Mais nutriente ele tem. Então essa casca ela tem muito nutriente. Uma dica que eu sempre dou e que eu adoro dar é: a gente pega os vegetais, por exemplo, você pega seu brócolis, sua cenoura, você cozinha aquilo dali e aquela água, gente, que vocês cozinharam esses vegetais, não desperdicem, não joguem essa água fora. Pega essa água, porque ali vai ter sido distribuída uma riqueza de nutrientes a partir desses vegetais. Então pega essa água, reaproveita fazendo um arroz, inclusive com uma delícia. Quem não gosta de risoto, né? Pois é. Risoto a gente usa basicamente caldo de legumes. Então, cozinhe ali as suas verduras, pega essa água, reaproveita, faz um arroz, faz uma carne cozida, né? E para ali um tempinho, pega casca, pega talo, pega o que você achar legal e vamos fazer um assado. A gente pode fazer sneakers. Vocês vão nessas lojas de produtos naturais, pagam um absurdo para comer ali os sneakers, é basicamente casca desidratada e assada, então dá para fazer muita coisa. Ou seja, a casca que você põe para assar, é isso? É basicamente isso. Ou seja... E a gente paga um absurdo, né, nas lojas. A gente consegue reaproveitar até a casca desses alimentos, olha só quão rico é, né? E deveria. E Flávia, você falou aí também em alimentos, né, legumes, cozidos, refogados, tem diferença, né? Existe diferença entre consumir assim? O ideal é consumir cru, assado, cozido, refogado, como? Qual que é o melhor jeito? Quanto mais íntegro, quanto menos cozido, menos assado, menos modificado, mais nutrientes você vai conseguir absorver a partir dali. Então, de fato, assim, eu sempre falo para os meus pacientes, o ideal é tudo cru, realmente. Beterraba, você pode comer ela cozida? Pode, mas naturalmente ela raladinha, crua, ela vai te trazer uma quantidade de nutrientes muito maior, tá? Então, evitem cozinhar demais os vegetais, assar por muito tempo, deixa pouco, deixa só até dar uma amolecida. Se você gosta dele cru, aproveita para fazer ele mais cru no seu dia a dia, porque ele vai te trazer uma riqueza maior de nutrientes. Flávia, e o pequeno produtor, ele pode agregar valor, né? Não só pode, como deve agregar valor em relação a isso. As hortaliças, por exemplo,
como produtos, né, com produtos minimamente processados ou orgânicos, né? É isso. Acho que eu passei o programa inteiro falando sobre isso e eu vou voltar. Eu acho que a gente tem que focar muito neles, inclusive, sabe? Favorecer muito o esquema de produção deles, favorecer muito as condições de trabalho deles, porque eles consigam realmente ser os nossos maiores fornecedores desses alimentos. Então, e como eles poderiam agregar no nosso dia a dia? Eu sempre falo, ajudando na praticidade. Porque você sabe, né, Carol, tem muita gente que deixa de comer essas coisas por falta de tempo. Querendo ou não, infelizmente, é muito mais fácil você ir lá e pegar uma coisa dentro do pacote, que é só abrir e comer. Você tem que comprar, ir na feira comprar, você tem que descascar, você tem que cozinhar. Tem muita gente que acaba desistindo por conta disso. Então, se a gente conseguir que esses pequenos produtores eles te forneçam uma possibilidade de vegetais já cortadinhos, higienizadinhos, isso facilita muito a vida das pessoas. Aqui em Brasília já tem vários, né, que trabalham dessa forma e muitas pessoas acabam optando por esse formato pela questão da praticidade. Isso que eu ia falar, em muitos mercados hoje a gente já consegue perceber, né, essa praticidade, facilidade para o dia a dia, que é uma mão na roda também, né? E Flávia, a gente estava falando aqui mais cedo, por exemplo, de algum alimento, alguma hortaliça, algum legume que é bom, por exemplo, para a visão. Muitas pessoas procuram consumir esses alimentos pensando, às vezes, no corpo, mas a gente sabe que eles têm vários benefícios também para a nossa saúde mental, né? Tem estudos nessa linha que comprovem isso? Totalmente. A gente tem um aminoácido que chama triptofano. O triptofano, ele está relacionado com a melhora da saúde mental. Inclusive, a gente paga caro em suplementos que são a base de triptofano, enfim, a base de melatonina para regular sono. E, como eu sempre falo, Deus, como sendo perfeito em tudo, até nisso pensou. Então, a gente tem diversos alimentos e sempre está relacionado à hortaliça, né, legumes, verduras e frutas. A gente tem vários alimentos que são ricos nesses ingredientes que modulam a nossa saúde mental, o nosso bem-estar, enfim. Então, banana, oleaginosas, castanhas, tudo isso tem que fazer parte da nossa rotina e é uma coisa muito fácil, né, Carol? Eu acho que em qualquer lugar a gente tem acesso a isso e eles têm sim esse poder de modular a nossa saúde emocional, tanto memória também, cognição. Ô Flávia, e aproveitando que você falou aí também dessa questão de acessível, né? Às vezes as pessoas pensam, porque se eu comprar, por exemplo, a fruta cortada ali, o legume já pré-pronto, é mais caro. Mas os mais comuns, assim, né, hortaliças comuns, como alface, cenoura, beterraba e tomate, já são suficientes para uma alimentação saudável? Com certeza. Só daí que você falou, a gente já falou de verde, a gente já falou de vermelho, a gente já falou de laranja, pelo menos 3 cores. Se todos os dias, falou do branco também, da banana, então se todos os dias o seu prato tiver essas 3 cores, o verdinho do alface, o vermelhinho do tomate, o laranjinho da cenoura, tá ótimo. E é isso que a gente conversou lá no primeiro bloco. Se a gente conseguir diluir isso ao longo do dia, melhor ainda. Então, de manhã, vai tomar aquele suco de laranja que você sempre toma, bate uma cenoura. Você nem vai perceber essa cenoura ali, mas ela vai estar te dando tudo que ela tem para entregar, né? Vai almoçar, coloca pelo menos uma saladinha, vai lanchar à tarde, coloca uma porção de fruta, né? Então vamos tentar diluir, por mais que sejam só 3 cores, já é o suficiente, vai fazer muita coisa. E tenta diluir ao longo do seu dia. O bom é que aqui, além da gente falar da importância das hortaliças, a gente já está passando ideia de várias alimentações, né? Eu já pensei aqui num sanduíche natural, por exemplo, colocando alface e tomate. Perfeito. Tá ótimo, né? Já muda o sabor, melhora a saciedade, né? Pois é. E Flávia, também tem as feiras, as hortas, que tem essa ligação do produtor com o consumidor. É uma mão na roda também, né? Que tem às vezes o preço até mais acessível porque vai do produtor do campo direto para o homem da cidade, né? Eu amo, né? Eu gosto que, pelo menos aqui em Brasília, a gente tem muito acesso a isso, a gente tem muita feira, a gente tem, por exemplo, muitas CAs também. Agora, a gente só precisa que esses pequenos produtores tenham mais incentivos para poder levar o trabalho deles para grandes lugares, para a gente conseguir disseminar mais. Então, o que eu acho? Toda escola deveria ter fornecimento de CA e pequeno produtor. Toda grande empresa que serve alimentação, hospitalar, enfim, todos esses lugares que tem UANS, que a gente chama, né, unidade de alimentação, deveriam ter como seus principais fornecedores esse pessoal, esses pequenos, né? E outra, eles estão aqui, eles produzem aqui. Então, de onde eles produzem para minha casa
é um caminho curto. Então, assim, eu vou pegar um alimento mais íntegro, um alimento mais preservado, né? Isso é muito importante. Com certeza. Flávia, a gente está caminhando aqui para a reta final do nosso programa, então só para a gente relembrar um pouquinho do que a gente falou, eu queria que você desse algumas dicas práticas para quem nos acompanha de como aumentar o consumo de hortaliça ali nas refeições. Falamos aqui do suco, por exemplo, né? Então vou deixar você falar aqui mais algumas dicas para relembrar para quem está nos acompanhando aqui no Direto da Horta de hoje. Um dos grandes desafios, Carol, é quando o paciente chega para mim no consultório e fala assim, olha, Flávia, eu não gosto de fruta, não gosto de verdura, não gosto de nada. E aí, como eu sempre falo, hoje a gente tem riqueza de informação. Então, se você pesquisar, você acha receita em que você consegue encaixar essas coisas de uma forma que você nem perceba que ela tá ali. Então, você sabe, eu tenho, por exemplo, uma receita de estrogonofe fit. Eu tiro aquele ketchup ali, aquela mostarda que normalmente iria na composição, e eu peço para o paciente acrescentar um cremezinho de abóbora. Vai cozinhar a abóbora, amassar, joga no frango, e aí vem ali com o seu requeijão, com o seu creme de leite, mistura. Visualmente, é como se você tivesse... Eu já enganei várias pessoas da minha família com esse estrogonofe, tá? Gente, deu até vontade. E é uma delícia, é uma delícia. Eu acho mais gostoso. Ele traz ali o sensorial de que você está comendo um estrogonofe, visualmente é a mesma coisa, te dá muito mais saciedade, gente, porque a abóbora é rica em fibra, então ela vai te dar um nível de saciedade absurdo, né? E você ainda consegue tirar esses industrializados que fazem todo o contrário do que o que a gente estava falando aqui das hortaliças, né? E eu acho que, assim, tentar fazer com que os legumes, as frutas e as hortaliças entrem no que você já come, isso facilita, porque não vai ser uma mudança tão drástica. Então, todos os dias de manhã você come um ovinho mexido, pica um tomatinho ali, pica uma cebolinha, pica um cheiro verde, eu garanto, vai ficar 30 vezes mais gostoso, né? Vai almoçar, não come um arroz branco, sabe? Pálido. Eu sempre falo assim, alguém da minha família tá comendo, a gente faz um self-service, coloca o arroz, fala, gente, que isso, pálido, sabe? Me sinto fraca só de olhar. Faz um arroz com brócolis, faz um arroz com cenoura, você nem vai perceber que aquele negócio tá ali. Gente, realmente fica até mais gostoso. Fica muito mais, sensorialmente mais bonito, te dá uma saciedade. Vai comer feijão? Coloca uma abóbora, coloca uma beterraba. Então, vamos tentar encaixar esses legumes, essas frutas e hortaliças dentro do que você naturalmente já come. Então, para você, aquilo vai se tornar algo habitual e natural. Flávia, quais os erros mais comuns que você percebe, então, nas pessoas, nos pacientes que você acompanha, quando as pessoas vão preparar essas hortaliças? Qual é o erro mais comum, assim, que é que não pode ser feito? Primeira coisa, eu acho que a gente peca muito pelo desperdício, Carol. A gente vai pro mercado, às vezes vai pra feira, não pensar, não fazer um cálculo prévio, quanto que eu preciso, quanto que eu vou usar por semana, né? Porque acaba que por serem alimentos naturais, eles vão perder mais rápido, né? O industrializado fica ali no teu armário 1 ano, você imagina. Agora, o saudável perde. É uma bomba, O saudável perde. Então, vamos tentar evitar desperdício. Então, quando for sair para comprar, já faz um cálculozinho mental prévio, já leva só o que você vai precisar, né? Evita, gente, de cozinhar demais, sabe? Às vezes o vegetal perde até a cor ali, do tanto que a gente cozinha, não precisa de tanto, sabe? E eu acho que, assim, uma dica sensacional, eu sempre dou essa dica e as pessoas ficam maravilhadas. Pega essa água que você cozinhou, essas verduras, né? E reaproveita em outras coisas. Vai ficar muito mais gostoso o alimento e você ainda consegue adquirir aí uma riqueza maior de nutrientes. Os sucos, pega o sucozinho de laranja que você já toma todo dia, bate uma cenoura, você nem vai perceber e isso vai te trazer uma riqueza enorme de nutrientes. Flávia, obrigada mais uma vez e muito obrigada também a você de casa que nos acompanhou até aqui. Reveja esse e outros episódios no nosso canal no YouTube. Até uma próxima. Tchau, tchau!